Homenagens à Polícia Civil de Paracatu, regularização fundiária e projeto de lei antidrogas marcam reunião do Legislativo. As informações na edição de hoje do Minas Brasil Notícias, que também mostra. Comissão organizadora apresenta cronograma de Festival Cultural Gastronômico de Paracatu. Vigilância em Saúde do município esclarece boatos do roubo de crachás de agentes de endemias que circulam pelas redes sociais na cidade. Nas notícias de polícia, prisão de quadrilha no Bom Pastor pode levar a polícia à autoria do latrocínio que tirou a vida de um vigilante da prefeitura. Polícia Civil apresenta homem apontado como autor de tentativa de latrocínio contra o decorador Ari, no São João Evangelista. Aumento no número de roubo de gados em Paracatu é tema de reunião entre polícia e produtores rurais. Câmara dos Deputados aprova a proposta que reduz maioridade penal no Brasil. Saúde. Mudança no clima tem lotado hospitais e postos de saúde de crianças que sofrem com a nova estação. Governo federal autoriza aumento de 5% a 7,7% no preço dos medicamentos no Brasil. E ainda, alta do dólar aumenta a procura dos brasileiros por viagens pelo país na Semana Santa. É agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Com 62% de índice de apuração dos crimes cometidos em Paracatu, a Polícia Civil do município recebeu na noite de ontem uma moção de regozijo na Câmara de Vereadores. Por seu trabalho de manutenção da paz social e busca pela justiça, a Polícia Civil foi homenageada na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal. Representando a classe, o delegado regional Edson Moraes falou sobre as dificuldades e parabenizou aos colegas pelo empenho no exercício de suas funções. É um reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado pelos policiais civis, que é importante frisar, pelos investigadores, pelos delegados, pelos peritos e por todos aqueles que cooperam com a investigação em si. É um trabalho que vem reconhecer o que a polícia vem fazendo dentro da sua função precípua, qual seja, a polícia judiciária é responsável pela apuração do crime. E os crimes que vêm ocorrendo, vêm assolando, os crimes graves que vêm assolando a sociedade paracatuense, a Polícia Civil, dentro das suas limitações, vem dando uma resposta para a sociedade, vem mostrando para esses autores que os crimes estão sendo apurados, que as prisões vêm acontecendo e mostrando esse lado forte do Estado, colocando esses autores no local que eles devem estar, que é cerceado da sociedade. Todo esse comprometimento se reflete em resultados. Apesar dos crimes violentos ocorrerem com frequência no município, o índice de apuração está superior à média nacional. Essa resposta rápida garante uma justiça mais eficiente. Paracatu hoje tem um índice de apuração de homicídio bem acima da média nacional. Isso quer dizer que a Polícia Civil em Paracatu ela está bem acima da Polícia Civil da média dos demais entes da federação e demais regiões. Então, essa é uma ação estratégica que foi feita desde o início, esse foco no crime de homicídio, ele vem ocorrendo, mas vem sendo apurado. Polícia Civil, como polícia investigativa, polícia judiciária, vem cumprindo o seu papel, ao lado das demais instituições, Polícia Militar, Ministério Público, todas as instituições estão conseguindo dar o resultado que a população paracatuense merece. A Polícia Civil em Paracatu enfrenta dificuldades antigas, entre elas a falta de uma sede própria, mas os entraves do dia a dia não impedem a realização desse trabalho, que hoje é motivo de orgulho para a comunidade. E a regularização fundiária esteve entre os assuntos abordados na tribuna em mais uma reunião do Legislativo. O presidente da Central das Associações de Bairros falou sobre o trabalho e desafios que devem ser superados para regularizar os imóveis do município. A regularização de imóveis é um desafio que muitas cidades brasileiras enfrentam. Para dar maior agilidade ao processo, que quase sempre é judicial e demora anos, algumas entidades agem como facilitadoras. É o caso da Central das Associações dos Bairros de Paracatu, que através de um projeto tem ajudado muitas famílias. Nós hoje estamos atingindo, Isabela, 1.000 imóveis já com as ações tramitando no fórum. Então não é só um sonho, já foi feito todo o processo de cadastro, levantamento técnico e os nossos parceiros advogados com todas essas ações já no fórum. Nesse momento a gente já feliz com ações já foi julgada.
Mas projetos como esse não são o bastante para colher a grande demanda do município. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal pretende realizar uma ação coletiva de uso capião. A iniciativa conta com o apoio de cartórios e do Poder Judiciário, e a Central das Associações também vai se fazer presente. Hoje nós somos parceiros de todos aqueles que estão em busca da regularização fundiária em Paracatu, né? As autoridades, os vereadores, a Prefeitura, que nós já colocamos à disposição para ser parceiro da Prefeitura, para ajudar a mobilizar. Essa parceria entre Executivo, Judiciário e comunidade vai poupar anos de espera aos paracatuenses que sonham em regularizar seus imóveis. E o nosso assunto agora é economia. As contas de luz dos brasileiros continuarão com bandeira vermelha em abril e vão, assim, continuar mais altas. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na última sexta-feira. As bandeiras estão vermelhas desde janeiro, indicando que o custo de produção de energia no país segue muito alto e, por isso, a população deve economizá-la. Esse sistema estabelece a cobrança de uma taxa extra de R$ 5,50 para cada 100 kWh de energia usados. Os recursos arrecadados pelas distribuidoras vão servir para financiar a produção de energia mais cara, devido principalmente ao uso mais intenso das termoelétricas. E você verá no nosso próximo bloco: aumento no número de roubos de gado em Paracatu é tema de reunião entre polícia e produtores rurais. Polícia Civil apresenta homem apontado como autor de tentativa de latrocínio contra o decorador Ari no São João Evangelista. E ainda, prisão de quadrilha no Bom Pastor pode levar a polícia à autoria do latrocínio que tirou a vida de vigia da prefeitura. Os detalhes já já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. O que você quer para a sua casa? Um ambiente aconchegante, com requinte e bom gosto? Que tal encontrar tudo isso em um só lugar? Você encontra só aqui, na Maísa Interiores. Faça-nos uma visita e confira nossas promoções. Cozinha planejada em até 10 vezes sem juros. Sofá com 2 assentos retráteis e reclináveis, apenas 10 vezes de R$ 279,00 sem juros. Maísa Interiores, 3671-2802. Nós vamos agora falar de um problema que tem tirado o sono de muitos produtores rurais de Paracatu: o roubo de gado. O crime, que teve o crescimento no início deste ano e despertou a preocupação de autoridades e do homem do campo, é também tema de uma reunião. Prejuízos que vão além do financeiro. Esse produtor teve 70 cabeças de gado furtadas em sua fazenda na região do Rio São Marcos. Olha, foi uma surpresa muito grande, porque o gado estava nos pastos de porta, para mim poder ir no sábado dar um apartado, organizar o rebanho como é de praxe, de sempre, né? Quando foi na segunda de manhã, no outro dia seguinte, que foi no sábado, eu recebi um telefonema que tinha chegado lá vários caminhões, carretas, sei lá, e invadido o meu curral. E aí eles teve todo o espaço para encarretar todo o gado, me levando 70 cabeças, 68 vacas de leite novilha e 2 touros Nelores. Foram uma ação de 9 horas até 1 hora, 9 horas da noite até 1 hora. E
foi um terror. Eu fiquei muito assustado, muito terrorizado. Já na propriedade desse pequeno produtor, os criminosos tiveram uma ousadia de abaterem os animais do próprio curral da fazenda. Me levaram, para não ter levado nada, me levaram R$7.000, assim, de uma noite por dia, e eu tinha, até 2 horas da manhã eu tinha, quando foi 7h30 não tinha mais, né? Então uma dor inexplicável, a gente não dá conta de explicar, né? Segundo relatos dos produtores, nos últimos meses, aproximadamente 500 cabeças de gado foram furtadas ou roubadas em fazendas do município de Paracatu. Este produtor, em um desabafo, afirma que os autores do roubo em sua fazenda chegaram a ser presos e condenados. Mas o trauma de ter tido seu direito violado deixou sequelas. Eu andei em volta, procurando meu gadinho, meu companheiro aqui, e sendo assim, eu encontrei quem roubou o gado, encontrei quem carregou o gado, quem transportou o gado, e levaram fazendo no lasco. E eu andei mais de 400 quilômetros atrás disso. A humilhação que eu passei, pelo tempo de vivência que eu já tive, de informação, não paga toda a minha vivência dos meus 61 anos de idade. Indignados, os produtores rurais, por meio da Secretaria de Agricultura, Sindicato dos Produtores Rurais e Coopervap, pediram uma reunião com o comando da Polícia Militar e a Delegacia Regional da Polícia Civil. Essa criminalidade estava chegando a um ponto que não tinha mais outra alternativa se não fosse a união de todas as forças, de todos os representantes dos setores, de não mobilizar todas as autoridades da cidade, e também conseguimos mobilizar o vice-governador, que chegou até o governador, que está fazendo o empenho de mandar uma equipe para fazer uma investigação a fundo para coibir esse processo de roubo de gado, que nesses últimos dias chegou mais de 500 cabeças de gado aqui. Então, Paracatu, na verdade, está assustado com esse processo. E nós, como representante dos produtores rurais, tivemos que fazer toda essa mobilização para dar um basta nessa questão. Está difícil demais, devido ao alto índice de roubo que está acontecendo aqui, principalmente o pequeno produtor, que estão roubando as suas últimas vaquinhas. Então, a gente está muito preocupado, sim. O sindicato está fazendo essa reunião aqui hoje justamente por esse motivo, para ver se a gente consegue, com as autoridades presentes, que a gente consiga resolver esse problema de furto em Paracatu. O delegado e o comandante da polícia ouviram desabafos e cobrança por mais segurança no campo. Para os representantes das polícias, novas ações serão desenvolvidas e ainda acontecerá a ampliação do que já está sendo feito, que teve resultado. Olha, a Polícia Militar ela está sempre aberta a receber da comunidade, de uma forma geral, todas as informações possíveis, e é a partir desses desabafos que nós sentimos verdadeiramente o que o homem do campo está passando. Infelizmente, o município de Paracatu ele é um dos maiores municípios do estado de Minas Gerais, que acabam nos dificultando o policiamento ostensivo na zona rural, mas a Polícia Militar estará sempre, na medida do possível, de acordo com o efetivo, disponível ao homem do campo para levar a segurança a esse homem. Ficamos atentos a tudo que foi dito, a toda manifestação. Já propomos aqui para o Sindicato Rural, para todos que participaram, a gente ter outras reuniões como essa, reuniões setoriais, em que todos nós, acreditamos que todos nós temos algo a aperfeiçoar. Mas, segundo os investigadores, para ter um bom resultado, é indispensável que a comunidade perca o medo de denunciar. Bom, nós trabalhamos com informações, né? A gente ouve as vítimas, as testemunhas, e corremos atrás de coletar provas, né, contra os autores que cometem esses crimes. Só que a gente esbarra na dificuldade das testemunhas não querer falar com a gente, não querer se expor, tem medo, né? Então a gente tem muita dificuldade para conseguir uma declaração de uma testemunha e da própria vítima. As vítimas também às vezes têm as informações, não passa para a gente por medo, se calam e às vezes a pessoa fica impune porque a pessoa teve medo de passar as informações para a gente. E a Polícia Militar recuperou ontem uma caminhonete furtada na última sexta-feira em Paracatu.
Os militares encontraram na estrada do São Domingos uma caminhonete S10 de cor azul que havia sido furtada no dia 27 de março. O veículo foi removido ao pátio credenciado para ser restituído ao proprietário. E após intensas investigações, a Polícia Civil prendeu na tarde de ontem o suspeito de ter ateado fogo em um decorador no bairro Bom Pastor na semana passada, durante uma tentativa de latrocínio. A vítima, Ari Marcos Antônio Alves, de 40 anos de idade, teve 80% do corpo queimado na madrugada de terça-feira, dia 24, na rua Dom Helder Câmara, no bairro São João Evangelista. Vizinhos ouviram os gritos e apagaram o fogo do corpo da vítima com uma mangueira d'água. A vítima, bastante ferida e em estado de choque, com muita dificuldade de conversar, disse aos policiais quem seria o autor, um amigo que morava na cidade de Unai, e que esse amigo também havia roubado seu carro. Um Fiat Palio Yukon Adventure queimado na rua Eduardo Ferreira de Araújo, no bairro Vista Alegre. Segundo a Polícia Civil, após intensos trabalhos de investigação, ontem o homem apontado como autor do crime, Gilmar Domingos, se apresentou. E segundo a polícia, ele confessou o crime. Ele confessou, já foi pedida a prisão temporária dele, já está preso. E agora com ele preso, a gente acredita que as testemunhas percam medo também, vá na delegacia prestar declaração. E acreditamos que o caso já está apurado. E a Polícia Civil, agora há pouco, apresentou oficialmente à imprensa de Paracatu o homem apontado como autor da tentativa de latrocínio contra o decorador Ari. As informações com o repórter Renato Lopes. Desde quando o crime aconteceu, a Polícia Civil está empenhada para elucidar o caso. O suspeito Gerson Domingos Honório, de 19 anos de idade, é natural de Unai e foi preso na tarde desta segunda-feira. Os trabalhos de investigação do caso estão sendo coordenados pelo delegado Dr. Gustavo Henrique Ferraz, que responde pela Delegacia de Homicídios da 2ª Delegacia de Polícia Civil. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, Dr. Gustavo falou da prisão do suspeito, como se deu essa prisão e ainda da possível motivação do caso. Na madrugada do dia 24 de março, a vítima e o autor estavam na residência da vítima, passando a noite. Aí eles se desentenderam, em função desse desentendimento entraram em luta corporal, e o autor aplicou uma gravata na vítima, que veio desmaiar. A vítima já desmaiada, o autor se apoderou de uma garrafa de álcool e ateou fogo na vítima. Nós efetuamos diversas diligências e, com o apoio da população, informações que nós recebemos, nós conseguimos qualificar o Gerson Domingos Honório como sendo o autor deste crime bárbaro aqui na cidade de Paracatu. Na tarde de ontem, nós efetuamos a prisão desse indivíduo e, quando ele foi ouvido aqui na Delegacia de Homicídios, ele confessou a prática do crime, dando riqueza de detalhes na execução, na dinâmica e na motivação desse delito bárbaro. É um trabalho que ainda está sendo investigado, né, doutor? Mas alguma coisa em relação à própria motivação do crime que a polícia possa antecipar? O Gerson está preso provisoriamente. As investigações procedem no sentido de apurarmos realmente qual foi a motivação desse crime. Mas, de antemão, ocorreu um desentendimento verbal entre o autor e a vítima, e desse desentendimento ambos partiram para agressões, e a partir daí que se desenrolou toda a trama delituosa. Para a polícia, o veículo da vítima, né, ele foi realmente furtado, ele foi roubado? Na verdade, o que nós apuramos até o momento, que a intenção do autor não era subtrair o veículo da vítima. Todo o crime, a tentativa de homicídio, ela se deu em função desse desentendimento verbal entre ambos. E após o cometimento dessa tentativa de homicídio, visando a fuga, o suspeito, ele subtraiu o veículo da vítima, mas somente para efetuar a fuga do local do crime. Nós apuramos que eles eram colegas, mas não com a relação de amizade. Nós não temos informações precisas se ambos se conhecem há muito tempo,
Mas o que foi passado pelo autor é que eles tinham se conhecido um dia antes do fato. Agora a polícia também, né, acompanha aí automaticamente o estado de saúde da vítima. Alguma coisa que possa ser adiantada? Nós temos conhecimento que a vítima encontra-se internada na UTI no Hospital de Brasília, no setor de queimados, está em estado gravíssimo e em coma induzido. Ela teou fogo realmente na casa, doutor? Na verdade, o propósito primeiro dele foi atear fogo na vítima. A vítima encontrava-se desmaiada no solo, ele colocou um colchão por cima da vítima, tinha uma garrafa de álcool, ele despejou em cima da vítima e depois ateou fogo. Como o álcool ele pega fogo muito fácil, acabou que incendiou toda a residência. A princípio, o suspeito não tem passagem, né? Não, ele não tem nenhuma passagem. Ainda de acordo com o delegado, Gerson poderá responder pelos crimes de tentativa de homicídio e furto. E na tarde de ontem foi presa uma quadrilha do bairro Bom Pastor que teria tentado matar um adolescente de 16 anos de idade. A vítima é apontada como integrante de uma quadrilha do bairro Chapadinha. O desfecho dessa história pode levar a polícia aos autores do latrocínio que vitimou um vigia da Prefeitura Municipal na noite do último sábado. Iandro Randel de Oliveira, de 19 anos de idade, Edson Ponciano de Almeida, de 34 anos, Wallace Pereira Moreira, de 19 anos de idade, Roberto Carlos Gonçalves Gouveia, conhecido como Betinho, e Edielson da Silva dos Santos, de 20 anos de idade, foram presos na tarde desta segunda-feira, suspeitos de se unirem para tentar matar um adolescente de 16 anos de idade no bairro Chapadinha. Eles teriam usado um carro furtado no município de João Pinheiro. Uma das armas utilizadas no crime, este revólver calibre 38 com 5 cartuchos, foi apreendido no veículo. O desfecho dessa história pode levar a polícia aos autores do latrocínio que vitimou um servidor público da Prefeitura Municipal de Paracatu, morto a pauladas na noite de sábado na garagem do município. A polícia suspeita que uma quadrilha do bairro Chapadinha, rival desses 5 homens presos ontem, teriam roubado o carro no pátio da prefeitura para tentar matar Roberto Carlos, o Betinho, e o Iandro. Na tarde desta segunda-feira, para vingar a tentativa de homicídio, eles teriam tentado matar um dos integrantes da quadrilha do bairro Chapadinha, um menor de 16 anos de idade. Essas informações, ela chegou ontem na parte da tarde, através da denúncia 190, que no bairro Chapadinha estava havendo lá uma troca de tiro. Que na verdade as viaturas compareceu ao local e tiveram a informação de que um veículo de cor preta, um Gol ocupado por 5 indivíduos, aproximou da vítima, a vítima é um menor de 16 anos, que é também envolvido no tráfico de drogas, nos crimes. Ele pertence a uma quadrilha do bairro Chapadinha. Essa segunda quadrilha, ela é do bairro Bom Pastor. Na hora que chegou, já chegou ali tendo as informações, procurando por drogas, mas na verdade o que queria era ceifar a vida dessa vítima, porque 3 indivíduos saíram do Gol, segundo a informação, todos os 3 estavam armados e saíram atirando contra a vítima. A vítima conseguiu fugir pelos fundos do bairro, saindo ali pelo bairro Primavera, e logo em seguida os autores tomaram rumo sentido a região da Morro Agudo. E como a polícia iniciou os trabalhos de investigação? Quais foram os primeiros passos? Tendo aí a informação que essa quadrilha, nesse Gol preto, tinha saído para a região da Morro Agudo, foi empenhada imediatamente uma viatura do batalhão para proceder às diligências naquela região. Eles foram encontrados no povoado da La Fessa, numa residência em que haviam lá 3 indivíduos também, que eram amigos, que também todos por estar envolvidos na prática de crimes em nossa cidade. E nessa residência ele estava tendo apoio. Na ocasião, ainda, a gente, através do sistema de inteligência, constatou que indivíduos haviam fugido ali, 3 indivíduos haviam fugido daquela residência. Neste momento, os indivíduos que fugiram, eles já ficaram pela mata, e informações que eles tentavam voltar num ônibus coletivo para o perímetro urbano. Neste momento, foi colocado um cerco na BR-040, na entrada da cidade,
onde que culminou aí com a abordagem desses indivíduos, inclusive um deles, o Betinho, que teria sido vítima em data anterior. Ele foi vítima de homicídio tentado também. Ele foi vítima justamente por esta vítima que estava querendo matar no bairro Chapadinha. O Betinho, o que ele fez? Ele já juntou a quadrilha dele e foi para cima desta vítima nessa data, que seria o autor da tentativa contra ele, que na ocasião utilizava lá o veículo dublô, como já foi divulgado, esse veículo dublô que era da garagem da prefeitura, levando aí as conclusões, as evidências de uma relação muito evidente de que estamos tratando aí de duas quadrilhas, uma do bairro Chapadinha contra a outra do bairro Bom Pastor. E logo a primeira pode ter sido esses indivíduos que adentraram a garagem da prefeitura, fizeram o que fizeram, cometeram o crime de latrocínio e agora está sendo vítima desses que foram presos ontem. O Iandro, que seria uma segunda vítima, quando o Betinho foi alvejado, o Iandro próprio confessou que ele estava com o veículo, que a arma era dele e que o motivo era de fato essa vingança contra este menor que havia atirado neles no bairro Bom Pastor. Então essa quadrilha que foi presa ontem, esses componentes esses indivíduos que foram presos ontem, eles podem ser então a quadrilha rival da quadrilha que teria cometido o latrocínio contra o vigia lá da prefeitura. Exato. São rivalidades existentes hoje entre essas quadrilhas, né? Essa rivalidade ela é mais acentuada entre Chapadinha e Bom Pastor. E no próximo bloco, Câmara dos Deputados aprova a proposta que reduz maioridade penal no Brasil. Projeto de lei apresentado na Câmara de Vereadores propõe ações municipais de prevenção e combate às drogas entre crianças e adolescentes. Comissão organizadora apresenta cronograma de Festival Cultural Gastronômico de Paracatu. E ainda, Vigilância em Saúde do município esclarece boatos do roubo de crachás de agentes de endemias que circulam pelas redes sociais na cidade. Os detalhes já já. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, 7h15 da manhã. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes e de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado, de celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Trata-se do primeiro passo para o andamento da proposta na Casa, no qual os deputados avaliam que o texto está de acordo com a própria Constituição. O placar da votação na Comissão de Constituição e Justiça foi de 42 deputados favoráveis à PEC e 17 contrários. O texto permite que jovens com idade acima de 16 anos que cometerem crimes possam ser condenados a cumprir pena numa prisão comum. Hoje, qualquer menor de 18 anos que comete algum crime é submetido, no máximo, à internação em estabelecimento educacional. Para avançar,
A proposta agora precisa passar pela análise de uma comissão especial de deputados, que analisam o conteúdo da PEC. Essa fase deve durar 40 sessões, que leva aproximadamente 2 meses. Bem, se for aprovada na comissão, a proposta vai ao plenário, onde são exigidos 308 votos do total de 513 deputados para aprovação, em 2 votações. Depois, a proposta precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e mais 2 votações no plenário, onde são exigidos 49 votos entre os 81 senadores. E o nosso assunto agora é a prevenção contra as drogas. Foi apresentado ontem na Câmara Municipal um projeto de lei que promete ser um grande aliado dos órgãos de justiça e das famílias de Paracatu. A ideia é tornar obrigatória a notificação encaminhada ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público de casos de crianças e adolescentes atendidos nas redes públicas e privadas de saúde sob efeito de álcool e outras drogas. A vereadora e missionária Marli Ribeiro fez uso da tribuna para propor um projeto de lei que ataca as raízes do consumo de álcool e outras drogas. Preocupada com a popularização dessas substâncias entre crianças e adolescentes, ela pretende criar uma parceria sólida entre hospitais, clínicas, Conselho Tutelar e Ministério Público. Através desse projeto faz com que venha acontecer uma notificação. Vamos notificar a criança ou adolescente que chegou no hospital apresentando uma comorbidade, né, um problema de saúde por causa daquela droga. E nessa notificação, a gente vai encaminhar essa criança ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, às entidades que trabalham com a prevenção, para que possamos, né, conseguir fazer um trabalho com essa criança e adolescente para que ela não venha continuar, né, usando a droga. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 109 mil estudantes de até 15 anos de idade entrevistados, 31,7% responderam que fizeram uso da primeira dose de álcool antes dos 13 anos. Para contornar essa realidade alarmante, a vereadora pretende buscar apoio para que seu projeto seja aprovado. Tivemos o apoio total de todos os vereadores que aqui estavam hoje e eu creio que através desse projeto, depois de aprovado, claro, né, aí ele vira lei, né, então claro que a gente vai poder cobrar, né, a partir do momento que vira lei nós vamos ter que cobrar para que seja cumprido, para que seja obedecido, né, para que seja feito aquilo conforme está na lei. As primeiras manifestações de apoio vieram logo após a apresentação do projeto de lei. Então gostaria de parabenizar e disponibilizar o meu gabinete para a ajuda no seu projeto. Tem todo o meu apoio. Outros vereadores também manifestaram seu apoio para que o projeto seja aprovado. Com essa nova lei, o município ganhará uma importante arma no combate ao consumo de álcool e outras drogas entre adolescentes. E assim, a criminalidade também sofrerá uma grande redução. E o projeto segue agora para a Comissão de Cidadania e Justiça da Câmara de Vereadores. E agora um esclarecimento a toda a comunidade. Uma informação que está circulando nas redes sociais em Paracatu tomou uma grande proporção e gerou polêmicas. Nela vem um alerta de cuidado que pode trazer grandes prejuízos para a cidade. Mas será que essa informação é verdadeira? A nossa equipe de reportagens foi atrás de respostas. Veja. A informação vem sendo repassada pelo aplicativo WhatsApp. Nela, o aviso é de que foram roubados coletes, crachás e bolsas de agentes endêmicos de controle da dengue em Paracatu. E afirma que a suspeita é de que os criminosos poderiam utilizá-los para entrar nas casas e praticar assaltos. Diante dessa informação, a nossa equipe foi até a Unidade de Vigilância em Saúde do município. Segundo a coordenadora da unidade, essas informações são falsas e já estão acarretando em dificuldades nos trabalhos dos agentes da cidade. Isso aí é falso. Nós estamos muito preocupados porque hoje de manhã já tivemos muita recusa do agente estar entrando, né, dentro das casas, fazendo o trabalho que é feito dia a dia. E isso nos perturba, porque nós estamos com um índice muito alto na cidade, né, em combate à dengue, e isso pode estar nos atrapalhando. Apesar de Paracatu ter conseguido reduzir os números de casos confirmados da doença, que neste ano somam 18,
contra cerca de 2.000 registrados no ano passado, Gislene afirma que o trabalho de combate à doença não pode parar. Segundo o levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti, realizado pela Vigilância em Saúde do município, em 20% das residências de Paracatu, mostra que a cidade está na faixa de risco considerada alta e a qualquer momento pode registrar um surto da doença, caso toda a comunidade não abrace a causa. Esse levantamento é feito com coletas de amostras das casas. O índice de até 0,9 é considerado baixo, de 1 a 3,9 é considerado médio e índice de 4 acima é considerado de alto risco de surto. O levantamento apontou que Paracatu registra o índice de 10,9, ou seja, está 6 pontos acima do nível médio. Com 10,9, que é o índice alto que está na cidade, se o agente não fizer o trabalho de acordo, a população não colaborar, nós podemos ter um surto aí, né, muito caso de dengue, e vir até o vírus chikungunya pode estar girando aí. Nós estamos sempre alertando a população que colabore conosco, né, que nos ajude, porque não é porque está tranquilo que devemos cruzar os braços. Nós não estamos assim, pondo a responsabilidade para a população. Nós, né, o município está trabalhando em combate à dengue e precisamos da ajuda de todos os moradores, que com isso não podemos, né, aumentar os casos. E a gente está orientando também todas as pessoas que tiver suspeita, né, suspeita de estar com dengue, está procurando a unidade de vigilância de saúde, aqui onde nós fazemos os exames, é gratuito, e fazendo os exames, dando positivo, nós vamos nas casas para fazer o fumacê. Fumacê, que é trabalho de borrifação. A gente não só bate o veneno, né? A gente faz uma visita naquela residência, visitamos as casas próximas para ver onde está o foco, para a gente estar combatendo aquele foco ali. Se o morador não vir até nós não sabemos que ele está com dengue. Nós temos que saber que o paciente está doente para estar fazendo o nosso trabalho. E sempre que forem procurados, os moradores podem ficar tranquilos que essa informação é falsa. Esses crachás não foram roubados. Não foram roubados. Nossos agentes são todos, estão trabalhando de crachás, de carteira de identidade, pode se identificar. Qualquer dúvida pode estar ligando, 3671-1139, que nós vamos estar, né, esclarecendo. Nós vamos agora direto para a redação do Jornal da Manhã, onde está o Francis Oliveira. Ô Francis, quais serão os destaques da edição dessa quarta-feira do Jornal da Manhã? Boa noite para você. Boa noite, João Paulo. Na edição desta quarta-feira do Jornal da Manhã, nós vamos falar do Society do União, que terá 2 jogos. No Giro Rural, o assunto é uma pesquisa realizada para traçar o perfil do consumidor de pescado no estado. Teremos ainda as notícias de saúde, segurança, política, os vídeos descontraídos. Tudo isso é amanhã, às 7h15 da manhã, aqui na TV Minas Brasil. E eu espero por você. Obrigado e boa noite. Ok, Francis, obrigado, bom trabalho para você e a todos que estão aí na redação do Jornal da Manhã. E aconteceu na tarde desta terça-feira, na sede do Sebrae, uma reunião para a apresentação da edição deste ano do Festival Cultural Gastronômico de Paracatu. A reunião contou com a presença de membros da comissão organizadora, parceiros e representantes de restaurantes da cidade. O objetivo foi apresentar a programação e o regulamento do Festival Gastronômico, que começará já no mês de abril. O festival pretende fomentar a culinária local e premiar os melhores em cada segmento gastronômico. Essa reunião foi para apresentar o Festival de Gastronomia, a etapa de gastronomia do Festival Cultural e Gastronômico de Paracatu, para a comunidade, para os nossos parceiros e principalmente para os bares e restaurantes, que é o nosso foco, né? Como a gente dentro da programação prevê a participação efetiva dos bares e restaurantes dentro do tour gastronômico, com o serviço de oferecer à população pratos inovados, né? Com um toque a mais, o toque do paracatuense. Essa reunião ela é exclusiva, né, para bares e restaurantes também. Uma das atrações do festival será a Estação Gourmet, que acontecerá nos dias 9 a 11 de julho, dentro do Festival Nacional de Música. Em junho tem um tour gastronômico. O que é esse tour gastronômico? A população aí se pergunta, mas tour gastronômico, né? É o momento em que qualquer pessoa pode ir ao restaurante,
vai chegar lá na cantina, vai chegar numa pizzaria, vai chegar num restaurante, numa lanchonete, num boteco, porque a ideia é também trabalharmos o petisco, e vai poder degustar de um prato elaborado especialmente para o Festival Cultural e Gastronômico de Paracatu. Esse momento a gente poderá avaliar o prato, assim como a gente avalia também o atendimento, que é um serviço que a gente vê que tem que ser prestado com bastante excelência, é atender o cliente, né? Então a gente também vai priorizar esse assunto. E em julho a gente fecha a nossa programação de 3 a 11 com a realização de cursos, a realização de palestras, com a exibição de filmes. Nós teremos filmes nacionais, filmes internacionais, com temas específicos de gastronomia. E veja a seguir. Governo federal autoriza aumento de 5 a 7,7% no preço dos medicamentos no Brasil. Mudança no clima tem lotado hospitais e postos de saúde de crianças que sofrem com a nova estação. E ainda, a alta do dólar aumenta a procura dos brasileiros por viagens pelo país na Semana Santa. Nós voltamos já. O cartão que você já conhece agora está com muito mais vantagens. O Paracatu Card agora é disponibilizado para toda a população. Não precisa ter conta em banco e nem pagar anuidade. Com o Paracatu Card, o seu crediário já está aprovado em uma ampla rede credenciada. Você terá descontos especiais em consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, postos de combustível, supermercados, farmácia, dentre outros estabelecimentos. Paracatu Card. Compre essa ideia e fortaleça a nossa cidade. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. Segundo o site Clima Tempo, a quarta-feira na região será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu e Vazante, mínima de 22 graus e máxima de 32. Em Unai, mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. Em João Pinheiro, mínima de 21, máxima de 31 graus. E em Guarda-Mor, mínima de 22, máxima de 33 graus. E por falar em tempo, foi só começar o outono na semana passada e os hospitais e PSFs ficaram lotados de crianças. A mudança do clima, às vezes pouco percebidas pelos mais velhos, provoca problemas respiratórios e até diarreia em muitas crianças. Mas, segundo os médicos, os pais precisam ficar atentos para saber se é mesmo necessário levar os filhos a um atendimento de emergência. A tosse tem deixado a pequena Ana Carolina passar noites sem dormir. A crise de bronquite se agravou rapidamente. Sempre quando muda o tempo, né, ela já começa, tá vendo? Dá pra você ver. Com as temperaturas mais baixas, o corpo fica mais vulnerável, facilitando a contaminação. No início do outono, mesmo as mudanças não sendo muito significativas, o índice de problemas respiratórios aumenta até 40%, assim como os atendimentos no centro de saúde. E as crianças são as mais afetadas. Os principais quadros são quadros de resfriados e gripes e de gastroenterite. Então é um período que coincide com a volta às aulas, com alguns vírus que são predominantes, né, nessa época do ano, de uma circulação maior nessa época do ano. Segundo o especialista, a maioria dos pacientes que chega não precisa de atendimento de emergência. Por isso, os pais devem ficar atentos a alguns sinais para saber quando é o caso de procurar um médico. Aquela criança que está com o nariz escorrendo, com uma febre baixa, que fica um pouquinho prostrada com a febre, mas que a gente dá o antitérmico em casa, essa febre abaixa e a criança melhora.
pode ser procurado um atendimento agendado, um atendimento no posto, em 1 ou 2 dias, ou no consultório. Não há necessidade de sair correndo com essa criança para a urgência. Os sintomas que não melhoravam fizeram a Daiane levar o filho de 1 ano para o hospital. Eu dei remédio em casa, levei ao posto, só que o remédio que o posto passou não estava melhorando, né? Não teve resultado, eu tive que trazê-lo aqui mesmo. A maioria das crianças estão com o mesmo sintoma, é o tempo mesmo, que às vezes está muito seco, aí chove. Prevenir também ajuda. Para evitar que os pequenos sofram com a mudança climática, é importante seguir algumas dicas. A ingestão de água e sucos contribui para o fortalecimento do organismo. Folhas como a couve podem até serem adicionadas às bebidas. Goiaba, laranja e tangerina, ricas em vitamina C, ajudam a driblar as doenças respiratórias. A berinjela também é uma forte aliada. Possui vitaminas e antocianina, um antioxidante que previne doenças. E quando a criança está doente, o especialista aconselha: não mandar a criança que está doente, resfriada, para a escolinha, porque ela vai disseminar o vírus entre as outras crianças na escola. Bem, nesses casos é bom as pessoas ficarem atentas e também informadas. Tem casos que são resolvidos nas unidades básicas de saúde, as UBS, ou então nos PSFs. Nesses casos, se você deixar de ir lá para procurar o atendimento no pronto-socorro, que é destinado para casos de urgência e emergência, você estará atrasando o atendimento de quem realmente necessita desse tipo de cuidado. E nesses casos, 1 segundo pode fazer toda a diferença. Pense nisso. E o governo federal autorizou reajustes de 5% até 7,7% nos preços de medicamentos, dependendo da categoria do produto, a partir de hoje. Segundo a autorização, o ajuste tem como referência o mais recente preço fabricante publicado na lista de preços na página do Conselho de Medicina na internet. O ajuste é baseado em um modelo de teto de preços calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em um fator de produtividade, em uma parcela de fator de ajuste de preços relativos intrasetor e em uma parcela de fator de ajuste de preços relativos entre setores, entre 3 níveis. As regras valem para cerca de 20 mil itens do mercado farmacêutico, como antibióticos, produtos com alta concorrência no mercado, fitoterápicos e homeopáticos, não estão sujeitos aos valores estabelecidos pelo Conselho. Para esse grupo, o preço pode variar de acordo com a determinação do fabricante. O Conselho determina 3 faixas de ajuste, de acordo com a concorrência enfrentada pelo produto no mercado. Quanto maior a concorrência, maior o percentual permitido para o reajuste, que é de 7,70%. O aumento deste ano está bem acima do autorizado no ano passado. Em 2014, o reajuste máximo foi de 5,68%. Na classe intermediária, o reajuste concedido foi de 3,35% e o menor de 1,02%. E a Semana Santa deste ano vai ser um feriado diferente para quem gosta de viajar. Com o dólar em alta, muita gente trocou os roteiros internacionais por passeios pelo Brasil. Flávia planeja os roteiros com antecedência. Viajante experiente, ela sabe que programar deixa o passeio mais tranquilo e barato. No próximo feriado, a engenheira vai conhecer Cuba. Eu planejei isso em janeiro e fechei a viagem no início de fevereiro, graças a Deus, quando o dólar ainda estava em baixa. Os destinos internacionais têm menor procura em feriados curtos, como a Semana Santa. Mas a questão cambial freou a venda de bilhetes para o exterior. Com o dólar alto, Dino resolveu conhecer mais uma praia no Nordeste. Vai ficar 4 dias em Fortaleza. Se você tem que viajar para um lugar mais distante e que você vai precisar fazer conversão de moeda, você já fica um pouco de pé atrás, né? Por essa questão do dólar. Então a gente prefere fazer um voo mais doméstico nesse momento, né, para conter alguns custos. As praias do Nordeste são os destinos preferidos dos mineiros que procuram pacotes aéreos. Ainda há bilhetes disponíveis, mas em voos e datas menos flexíveis. Que os melhores voos, aqueles que saem no final do dia e voltam às vezes no domingo à tarde ou alguma coisa assim, eles são voos que já
estão lotados e que a gente não vai conseguir a confirmação. Mas existem uma série de outras opções se a pessoa tiver a disponibilidade de ficar mais um dia ou voltar na segunda ou na terça-feira. Aí é negociar com o chefe. Aí é negociar com a gente. E a edição de hoje do Minas Brasil Notícias chegou ao fim. Outras informações de Paracatu e região você confere nessa quarta-feira às 7 da manhã com Francis Oliveira. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite para você e até amanhã.